está entrando nessa live, que Deus abençoe a sua vida. Nós sempre fazemos uma live porque tem alguns irmãos que infelizmente eles não podem comparecer no nosso culto devido à Covid. Depois do culto nós enviamos para esses irmãos ouvirem a palavra de Deus. São irmãs também que são idosos, então nós também devemos ter um carinho com as pessoas. Nós estamos aqui para servir a todos, para a glória de Deus. O tema da mensagem é arrependimento. O título é religiosidade ou arrependimento. Mateus 21, 28. Quem achou diz amém. Sim, diz a palavra de Deus. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mas vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Vamos orar, curvar a nossa cabeça por um instante. Senhor Jesus, está aqui diante de nós a sua palavra, e que o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações da forma que lhe apraz. Que eu seja nesse momento um instrumento para servir os meus irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente neste culto, e aqueles que estarão posteriormente acompanhando essa live, ou que já estão acompanhando na live. Meu Deus, eu aqui nesse momento sou servo, e peço a sua capacitação para que eu venha fazer da melhor maneira possível. Meu Deus, dá-me a tua graça. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Nos ajude a compreender o que Jesus quis nos ensinar através dessa palavra, dessa parábola, desse ensinamento. Assim nós oramos e assim nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus. Mateus era um dos discípulos de Jesus e também foi chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Mateus ele passa 3 anos e meio com Jesus Cristo. Ele não só viu a morte de Cristo na cruz, mas também viu Jesus Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou ao 3º dia e vivo está. Esse evangelho, alguns vão dizer que, alguns estudiosos vão dizer que ele foi escrito aí na década de 50 a 60 depois de Cristo. E o fato interessante é que Mateus vai captar uma mensagem que nesse texto, nessa parábola, a parábola ela é uma história que Jesus sempre contava para nos trazer ensinamentos. Jesus ele pregava o evangelho de forma simples, de forma que todas as pessoas pudessem compreender a mensagem que ele lhes trazia. E Jesus aqui cita uma história comum, a história de um pai, que esse pai tinha 2 filhos, e esse pai chega nos filhos e fala: olha, filho, vai trabalhar na minha vinha. A Bíblia fala que o primeiro filho, ele diz não. Só que depois algo acontece dentro dele, ele se arrepende e vai trabalhar. Mas o outro filho, o pai disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha.
O filho disse: sim, pai, sim, Senhor, eu vou. Só que o filho não foi. E Jesus aqui faz uma pergunta: qual destes dois fez a vontade do Pai? Nesse exato momento, Jesus estava no templo, cercado de religiosos. Esses religiosos estavam questionando Jesus com que autoridade Jesus ensinava, com que autoridade Jesus fazia milagres. E Jesus faz uma pergunta para eles: o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? Era dos céus ou era dos homens? E Jesus faz o seguinte: eles ficam sem resposta a respeito da pergunta de Jesus. Jesus fala: eu também não vou lhes dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus estava falando essa parábola, esse ensinamento para pessoas que conheciam a lei de Moisés. Não eram pessoas que estavam distantes de Deus. E a parte fundamental aqui nesse texto, o cerne dele é o arrependimento. A palavra metanoia, que significa uma mudança. Arrepender-se é mudar. E é impossível agradar a Deus sem arrependimento. Aqui nós vamos ver dois tipos de pessoas: o pecador arrependido e o pecador religioso. Porque mesmo aqueles que também estão dentro da igreja, mesmo aqueles que vão à igreja, também cometem pecados. E você fala: pastor, você peca? Sim, eu já cometi pecados, mesmo depois que eu entreguei minha vida a Jesus. Mas ora, pastor, você não se envergonha de falar isso? Não, eu sou um pecador e eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida, e todos os dias eu luto contra o pecado. O que Deus espera de nós é que eu e você venha lutar em arrependimento, que nós não venhamos nos render ao pecado. Não existe nessa terra ninguém melhor do que ninguém, e era isso que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos. Aqueles religiosos, eles se achavam superiores às prostitutas, aos publicanos, aos pecadores. Eles se consideravam dignos de entrar no céu. E Jesus vai dizer para eles: vocês estão enganados. Eu vou citar aqui uma história para que vocês vejam o que o Pai espera de cada um de nós. Tanto aquele que não vai à igreja como aquele que vai à igreja, todos cometem pecados. Todos são pecadores. Todos carecem da graça de Deus. Mas o crucial, tanto para quem vai à igreja como para quem não vai, é que ande em arrependimento. E depois que ele se arrepende, ele vai à igreja. Ele busca a presença de Deus. O que Deus espera de nós é uma verdadeira mudança. Porque observe, a frase que o primeiro filho diz é não. Ele disse não para Deus. Ele falou: não vou. Mas o segundo filho disse sim. Mas por que ele não foi? E quantas vezes nós dizemos sim para Deus? Quantas vezes nós dizemos sim para Jesus e não fazemos aquilo que nós dissemos que íamos fazer? Essa palavra é para nós. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque veja, o que Deus espera de nós não é uma vida exterior, né? Andar bonitinho, de terno, gravata. Isso não quer dizer santidade. Tem gente por aí que anda com gravata até aqui na barriga, mas a língua dele é do tamanho da gravata dele. Tem pessoas aí que andam com uma saia aqui, ó, mas a língua dela é do tamanho da saia. Fala mal da vida dos outros. Se perguntar para ele, ele vai falar que é crente, ele vai dizer sim, igual o segundo filho, mas a vida dele é completamente diferente do que aquilo que ele disse. O que Deus espera de nós é sinceridade no coração. O primeiro filho disse não, ele foi sincero, ele foi verdadeiro diante de Deus. E eu faço uma pergunta:
o que trouxe você aqui nessa noite. Por que você está aqui? Você está aqui porque você realmente quer ouvir Deus? Você está aqui porque você realmente quer um compromisso com Deus? Porque você realmente quer um compromisso com a palavra de Deus? Pergunte-se a si mesmo, por que você está aqui? Pergunte-se a si mesmo, eu realmente quero obedecer a Deus? Eu realmente quero fazer a vontade de Deus? Porque não se engane, Deus sabe o que está em nossos corações. E o que Deus espera é arrependimento. A religiosidade não vai salvar ninguém. As pessoas que mais deram trabalho para Jesus foram os religiosos, entre aspas, foram os crentes. Foram aqueles que já acreditavam na lei de Moisés. Eles ficavam questionando Jesus, perseguindo Jesus. Eles ficavam acusando os pecadores, acusando os publicanos. Os publicanos eram funcionários públicos. Eles trabalhavam para o governo romano, arrecadando impostos. Muitos desses publicanos eram judeus, e os próprios judeus não consideravam essas pessoas irmãos, porque eles trabalhavam para o governo romano. E quando um publicano passava, eles cuspiam o publicano, xingavam o publicano, rejeitavam o publicano. E também muitos desses publicanos, eles também cobravam impostos a mais, roubavam das pessoas. Realmente os publicanos, cobradores de impostos, para que você entenda, eram pessoas que tinham uma conduta ruim. Esses religiosos também apontavam para as prostitutas e condenavam elas pelos pecados delas. Existe uma passagem na Bíblia que fala que certa vez esses religiosos trouxeram a Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Por que eles não trouxeram um homem? A mulher não ia adulterar sozinha. Cadê o homem? Eles trouxeram aquela mulher e disse: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés fala que tais pessoas devem ser apedrejadas até a morte. O que o Senhor fala sobre isso? A Bíblia diz que Jesus se abaixou, começou a escrever no chão. Só que Jesus diz algo para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que de um por um eles foram saindo, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus pergunta a ela: filha, onde estão aqueles que te acusavam de pecado? E ela disse: Senhor, nenhum está aqui, todos se foram. Jesus pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E Jesus diz: nem eu vou te condenar. Mas Jesus diz algo para ela: vá e não peques mais. Jesus diz para ela: arrependa-se. Todos nós precisamos, porque Deus ele não está de olho numa vida exterior. Prova disso é que quando Samuel foi até a casa de Jessé para escolher Davi para ser rei, Samuel viu um dos filhos de Jessé, um homem forte, um homem esbelto, e Samuel disse: com certeza eu estou diante do ungido do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus falou para Samuel: não é este, eu não escolhi este. O homem vê conforme a aparência, mas Deus enxerga o coração. Deus conhece os nossos corações. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que sem arrependimento é impossível agradar a Deus. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, da mesma forma, sem arrependimento é impossível agradar a Deus. E se eu fosse fazer uma pergunta para você nessa noite: com qual desses dois filhos você se parece? Com o filho que diz não e se arrependeu, ou com o filho que diz sim, mas depois não fez a vontade do Pai? Com qual desses filhos nós nos parecemos? Tem um texto em Isaías 29, versículos 13 e 14,
que Isaías vai dizer: este povo glorifica-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me glorificam com mandamentos que aprenderam de cor, que foram ensinados pelos homens. Às vezes nós oferecemos a Deus somente algo com a nossa boca, mas na verdade o nosso coração está longe de Deus, o nosso coração está a quilômetros de Deus. E Deus sabe. Tiago diz em Tiago 1, versículo 22, ele diz: não sede apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes, porque se vocês forem somente ouvintes, vocês enganarão a si mesmos. Ouvir a palavra de Deus não garante salvação, mas o que garante é se você se arrepender dos seus pecados, é você abandonar os seus pecados, é no arrependimento. A primeira mensagem que Jesus Cristo disse em Mateus 4,17, ao ser batizado pelo Espírito Santo, ou melhor, ao ser batizado no Rio Jordão, posteriormente ele foi para o deserto. Ao sair do deserto, cheio do poder de Deus, a Bíblia diz que ele começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tanto homens, como mulheres, como crianças, como idosos, todos precisam se arrepender para entrar no reino de Deus. O que Deus requer de nós é arrependimento. E um dos passos do arrependimento é reconhecer o seu pecado. Reconheça a sua dificuldade. Reconheça, confesse. A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus não tem prazer em condenar, mas pelo contrário, Deus quer trazer salvação à sua vida, Deus quer trazer salvação ao seu coração. A oportunidade Deus está dando a todos. E Jesus vai citar essa parábola para a nossa reflexão. Eu quero destacar 3 personagens para quem Jesus está falando dessa parábola. O primeiro personagem é o pecador arrependido. Versículo 28 de Mateus 21. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: eu não quero. Mas a Bíblia diz: mas depois, arrependido, ele foi. Este homem, ele foi sincero. Ele disse não. Mas alguma coisa aconteceu dentro dele depois, que fez com que ele fosse. Aqui nesse texto nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no coração da pessoa. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, a Bíblia vai dizer que o agir de Deus é invisível, e que não há como eu e você compreendermos o agir de Deus, porque o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele é paulatino, paulatinamente. Pastor, o que quer dizer isso? É aos poucos, e às vezes de forma imperceptível, está o Espírito Santo trabalhando na vida de uma pessoa. Quem convenceu esse filho a ir trabalhar? O Espírito de Deus. Se eu e você estamos aqui nessa noite, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, foi porque um dia o Espírito de Deus nos convenceu dos nossos pecados. Pastor, mas o senhor só está falando disso. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes da graça de Deus. O que muitas vezes incomoda a Deus
não é nem tanto uma vida sem pecados, mas é uma vida sem arrependimento. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 15, versículo 23, porque o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o pecado de teimosia é igual ao pecado de idolatria. O que Deus espera não é que eu e você, ao sermos alertados do caminho errado, o que Deus espera é que eu e você abandonemos o pecado. Isso fica evidente, porque ele se arrependeu. O crucial na vida desse homem foi o arrependimento. Ele voltou atrás. Ainda dá tempo de você voltar atrás. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de compaixão. E a palavra nos mostra em Isaías que Ele nos convida. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O que Deus espera é que nós desejemos buscá-lo. Se você não tem esse desejo de buscar Deus, fala: Deus, eu não tenho esse desejo de buscar. Sinceramente falando, eu até vejo algumas pregações, algumas coisas, eu até acho chato, na verdade, mas coloca dentro de mim esse desejo de te buscar. O que importa, meus irmãos e irmãs, é sermos sinceros com Deus. Falar: ah, Senhor, de que adianta? Você acha que Deus vai querer que você venha para a igreja à força? Deus não vai querer. Deus não espera isso. Você acha que Deus vai estar satisfeito se você faz as coisas para Ele de má vontade? Se você faz as coisas para Ele só porque é uma obrigação? Deus não quer isso. Deus não quer escravos. Deus quer filhos. O texto está falando que Ele disse para um filho. Ele não falou para um escravo. A Bíblia não fala que Ele falou: escravo, vai lá, empregado, funcionário, vai trabalhar na minha vinha. A Bíblia diz que Ele falou para um filho. Deus quer transformar você e eu em filhos de Deus. Ele não quer que eu e você sirvamos a Ele à força. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai mudar a vida de uma pessoa. Não é eu e você. Nem eu e você conseguimos mudar a nós mesmos. Quantas vezes eu e você dissemos para nós mesmos: eu não vou mais fazer isso. 30 minutos depois, mas é o Espírito Santo que vai nos transformar. Só que isso vai depender da nossa sinceridade, principalmente no momento da oração. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu estou aqui, eu estou cansado. Sinceramente, eu não queria nem orar nesse momento. A minha vontade era de parar, era de subir, era de desistir, mas eu estou aqui. Eu preciso orar. Seja sincero com Deus. Deus não está interessado em aparência, não. A Bíblia diz que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Deus não veio buscar santos. Jesus não morreu na cruz pelos santos. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que eu e você precisamos reconhecer que estamos doentes pelo vírus do pecado. E o vírus do pecado é pior que o vírus do coronavírus. Porque o vírus do pecado, bastou só Adão pecar. E o pecado passou contaminando toda a raça humana. E Jesus, através do seu sangue, o sangue de Jesus é o antídoto contra o vírus do pecado.
Existe um vírus mais letal que o coronavírus. O coronavírus pode matar somente o seu corpo, mas o pecado pode matar a sua alma para sempre. O pecado pode te deixar para sempre separado de Deus. Por isso Jesus Cristo se entregou na cruz para te salvar, para te dar uma chance, uma oportunidade de arrependimento. Não espere para amanhã, para depois de amanhã. O momento de nos arrepender é hoje, é agora. Porque eu não sei se eu estarei vivo daqui 5 minutos. Quem sabe vocês estão me vendo pregando aqui. Daqui 5 minutos eu não sei se eu vou estar vivo. Segundo ponto, nós vimos que o primeiro personagem é o pecador arrependido. O segundo personagem é o pecador religioso. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Aqui era o religioso que ele ia para a igreja todos os domingos. Era aquela pessoa que todo mundo falava: nossa, fulano de tal é tão santo, né? Eu admiro a vida de fulano de tal. Mas a vida dele era uma vida de aparência. Por fora ele dizia sim, mas no coração ele disse não. De que adiantou isso? Ele não fez a vontade do Pai. A Bíblia é tão incisa contra o pecado de religiosidade, que a Bíblia vai citar que existiam 2 pessoas orando no templo. Jesus também cita uma outra parábola falando a esse respeito. Jesus vai dizer que tinham 2 pessoas, um publicano e um religioso orando. O religioso dizia e orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Em outras palavras, Senhor, eu mereço o céu. A Bíblia vai nos falar de um outro pecador publicano que estava do lado do religioso. E antes de eu ir para a fala do pecador, o religioso ainda virou e falou assim: e eu não sou como esse pecador publicano que está aqui. Se eu fosse o pecador publicano, eu falaria: um pecado a menos, um pecado a mais vai fazer diferença. Dava uma dele assim. Estou brincando. Estão me chamando de pecador. Mas o publicano pecador, o que ele fez? Ele coloca a mão no coração, abaixa a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus falou que o segundo voltou para casa justificado. Gente, nós estamos vivendo dias cruciais. Deus está revelando quem é quem. Deus está chacoalhando a figueira. Nós temos visto muitos escândalos por aí. Mas por que aconteceram esses escândalos, pastor? Pecado escondido. Por fora, a pessoa tinha aparência de pastor, mas por trás ele vivia uma vida de pecado. Até que chegou um tempo que as coisas vieram à tona. O seu sim tem sido verdadeiro? Quem sabe você tem dito sim para Jesus com a boca, mas no seu coração você tem dito não. Observe que os dois precisam de arrependimento. E Jesus faz a pergunta: qual destes fez a vontade do Pai? Eu e você
nascemos para fazer a vontade do Pai, que é Deus. Se bem que falar da figura paterna nos nossos dias é difícil, porque nós vivemos em uma sociedade que ela é praticamente órfã. Quantos filhos não têm pais? Quantos casamentos a esposa cria os filhos sozinha? Falar da figura paterna nos nossos dias não é fácil, haja vista pela quantidade de novos relacionamentos que têm surgido por aí. Relacionamentos que não são conforme a palavra de Deus. Relacionamentos que Deus em sua palavra condena e diz às pessoas: arrependam-se, porque não é esse o tipo de relacionamento que eu preparei para você. E este pai, ele precisa ser agradado. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você creiamos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a vida eterna. Essa vida aqui é passageira. As pessoas podem passar a vida inteira pintando, bordando, mas vai chegar um dia em que ela vai ter que partir dessa terra. E quando ela partir dessa terra, será que a alma dela está preparada para encontrar com Deus? Será que a alma dela está preparada para encontrar com Jesus? A Bíblia diz em Hebreus 9:27, porque ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso segue-se o juízo. E isso vale para todos os homens, desde aquele que é pobre, aquele que é rico, desde aquele que é branco ao que é negro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a aparência, Deus não está nem aí para a aparência. O que Deus enxerga é o coração. E a terceira pessoa para quem Jesus fala essa parábola é: sou eu e é você. Esse texto aqui sobreviveu a 2000 anos de história e alcançou eu e você nessa geração. Jesus não está só falando para aquelas pessoas do tempo dele, ele também está falando para nós no nosso tempo. E a mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque naquele grande dia você não vai poder dizer: Senhor, mas eu fui na igreja, eu ouvi o pastor Rafael pregando. Isso não vai garantir a sua salvação. O que vai garantir a sua salvação é o seu compromisso, é a sua aliança com Jesus. É o que vai garantir a salvação da sua alma. Não fique você pensando que o seu cargo vai te salvar, que o seu patrão vai te salvar, que o seu pai vai te salvar, que a sua mãe vai te salvar, que seu esposo ou a sua esposa vai te salvar, que seu filho vai te salvar. A salvação é individual. É você que tem que lutar em Cristo Jesus pela sua salvação. Porque Jesus disse que Ele vai dizer para muitas pessoas naquele dia: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Então, pessoal, o que nós vimos nessa noite? Nós vimos que sem arrependimento é impossível agradar a Deus. Nós vimos que o que importa para Deus não é uma vida de aparência. Não é você querer mostrar para os outros que você é crente. Não é você querer mostrar para os outros que você é cristão.
mas sim você viver uma vida de santidade. Porque de que adianta eu estar aqui pregando para você com esse microfone, sendo que na minha casa eu sou um ignorante com minha esposa? Que exemplo que eu vou ter? Me fala. Que exemplo que eu vou ter se eu estou aqui pregando para você e eu não pago as minhas dívidas, eu compro e não pago, dou calote nos outros? É para esse tipo de compromisso que Jesus me chamou. Jesus não espera somente as nossas palavras. Jesus espera as nossas atitudes. E as nossas atitudes vão dizer muito mais do que as nossas palavras. Porque não vai adiantar nada eu falar que sou crente e eu não tenho um bom relacionamento com os meus parentes, e eu não respeitar meu pai, e eu não respeitar minha mãe, e eu não respeitar meu superior no serviço. Que vai adiantar isso? De que vai adiantar eu disser que sou crente, sendo que no meu coração eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu tenho inveja da vida dos outros? De que vai adiantar eu dizer que sou crente, se eu fico reclamando da vida, porque as coisas não acontecem do jeito que eu espero? Isso aí, companheiro. O companheiro está participando da mensagem. O que Deus espera de nós é a simplicidade, é a sinceridade. Seja sincero com Deus. A gente não pode viver uma vida ignorando a Deus. Você gostaria de ser ignorado ou ignorada? Deus existe. Ele quer ter um relacionamento com você. Nós também vimos os 3 personagens dessa história: o pecador arrependido, o pecador religioso e o pecador, eu e você. A pergunta que vai ficar para encerrar essa mensagem é: com qual dos dois nós queremos nos parecer? Com aquele que se arrependeu ou com aquele que não se arrependeu? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, que você falasse com Deus aí onde você está. Eu não quero te forçar a nada. Eu só quero que você faça uma reflexão e fale aí para Deus o que você realmente quer. Abre o seu coração para Jesus. Ele sabe o que está aí. Não adianta esconder. Não adianta tentar colocar, como dizem aí, tampar o sol com a peneira. Deus está vendo tudo. E a Bíblia diz que um dia nós vamos colher o que nós plantarmos. Que tipo de semente você tem plantado? Observe que o pecador que se arrependeu, ele teve o Espírito Santo trabalhando na vida dele, e depois ele foi trabalhar para o Senhor. Antes de você fazer a obra de Deus, Deus vai fazer a obra primeiro na sua vida. Senhor, nesse momento, queremos te agradecer por essa mensagem nessa noite, e queremos que o teu Espírito fale aos corações. Aqueles que desejarem entregar suas vidas a Jesus, que o Espírito Santo esteja conduzindo eles a fazer isso. Espírito Santo,
Aqui eu preguei a mensagem. Só o Senhor sabe o que eu passei para pregar essa mensagem. Antes dessa mensagem, só o Senhor sabe o que eu vivi. Então, Espírito Santo, fala com cada um da sua maneira, porque eu sei que o Senhor é um Deus de amor, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas o Senhor também não trata o culpado como inocente, porque o Senhor é justo. Mas que os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite possam ser abençoados. Eu oro para que eles tenham uma semana abençoada na sua presença. Eu oro para que o Senhor guarde eles de todo mal, para que o Senhor os livre de acidentes, de toda doença. Guarda os nossos irmãos dessa pandemia, aqueles que contraíram esse vírus. Que o Senhor venha, Pai, está curando essas pessoas. E nós oramos para que o Senhor capacite os cientistas, para que eles venham produzir uma vacina cada vez mais eficaz contra esse vírus. Em nome de Jesus, assim oramos e nos consagramos ao Senhor. Amém. Pessoal, está encerrado, tá? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Faz assim com a sua mão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as comunhões do nosso amigo Espírito Santo estejam com cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê diz, amém. Deus abençoe.